Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, estamos em mais um programa de realidades aqui pela Rádio Universitária. Hoje temos um debate muito importante que está acontecendo no Brasil inteiro, que é da greve dos técnicos e técnicos administrativos das universidades. Estou aqui com Agar Pereira da Silva, que é servidora técnica da UFPE, do NAIS, e membro do comando de greve local. Muito bem. E também estou aqui com Danilo, Danilo Cabral de Araújo, também servidor público federal, técnico da UFPE, lotado no Centro de Educação, que a gente foi colega lá. Exato. Somos colegas do Centro de Educação, e a gente queria começar esse programa perguntando a tanta gente que fala que servidor público não trabalha, que ganha muito. Qual é a realidade mesmo do servidor público, especialmente vocês que estão como técnicos e técnicas aqui na universidade? Danilo. Primeiramente, saudar os ouvintes. Sou, como o professor Daniel falou, sou técnico administrativo aqui desde 2008, entrei na universidade. E esse debate do papel do técnico administrativo, o debate do servidor público, muitas vezes é encoberto por esse mito que esconde o papel do servidor público na universidade e no serviço público de conjunto. Então, o servidor público técnico-administrativo dentro da universidade, ela tem muita importância para garantir a pesquisa, para garantir a extensão, para garantir o ensino. Temos diversas funções, diversos cargos. Estava conversando aqui antes do início do programa com o H. Temos mais de 300 funções listadas dentro da universidade. Você trabalha com o quê aqui? Eu sou contador na universidade. Eu entrei contador desde 2008. Comecei a trabalhar primeiramente na Proplan. Em 2014 eu fui morar um ano em Brasília, retornei para a universidade e desde lá tive a oportunidade de trabalhar no CE. No tempo, inclusive, o professor Daniel ocupava um cargo de diretor. E desde esse período continuo no Centro de Educação, trabalhando com contabilidade para garantir as compras, para garantir... contador aqui na universidade ele tem diversas funções, mas especificamente no Centro de Educação nós somos responsáveis pelas finanças, por garantir as compras, para garantir a execução orçamentária tão necessária para colocar a universidade em movimento. Muito bem, mas também estou com a H aqui, Quantos anos de universidade, H? Já tem... Bom, eu estou na universidade desde 92, 30 anos no HC, sou auxiliar de enfermagem. Nos últimos ano e meio eu estou no NAIS, que é o Núcleo de Assistência à Saúde do Servidor. Então, na universidade, como o Danilo falou, temos mais de 300 funções e todas elas indispensáveis ao funcionamento da universidade, seja no campus ou seja no hospital. Então, esse mito de que o servidor não trabalha, de que o servidor não faz nada, que ganha muito bem, mas não trabalha, foi fabricado isso para, digamos assim, tirar a média pelo máximo, pela elite do serviço público e expandir para todo mundo, achando que todos do serviço público têm essa mesma remuneração, o que não é verdade, Então, nós, técnicos administrativos do executivo, das universidades, que faz parte do serviço público da área do executivo, somos os menores salários que existem em todo o serviço público, Então, quer dizer, não é real dizer que a gente ganha bem e que a gente não trabalha, Todo o trabalho na universidade, todo o desenvolvimento da universidade, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão, é fundamental a ação do técnico, porque se não existisse o técnico dentro da universidade, construindo o conhecimento, desenvolvendo pesquisas, a gente não teria uma universidade pública, de qualidade, referenciada e que está num ranking bem alto em comparação com muitas outras. E todo esse trabalho, todo esse reconhecimento da universidade se deve muito aos técnicos administrativos. E essa situação dos técnicos administrativos, Como é que vocês veem isso historicamente, esse movimento de ganho
e de perda de direitos. Como é que acontece isso? Porque você entrou em 2008, você tem de 92, né? Ou seja, vocês têm um histórico. Como é que acontece essa situação de ganho e de perdas para o servidor público em geral? Não, então, a história dos técnicos administrativos se confunde também com a própria história dos servidores públicos de conjunto, com um agravante que são os piores salários do setor público federal. Esse processo que a H fala, dessa tentativa de jogar os servidores públicos contra a população como se fosse ineficaz, que não tivesse a capacidade esperada pela população como trabalhadores, é uma falácia. Isso surge da década de 90, principalmente, com as políticas neoliberais mundo afora, para tentar garantir um Estado mínimo, e se usou os servidores públicos como boi de piranha para reduzir o tamanho do Estado. Então, esse processo é contínuo. Passa governo, entra governo, e essa política se continua. Pegamos o caso do Collor, que é o mais famoso, o caçador de Marajás, que botou muitos servidores para fora para garantir a iniciativa privada e a ineficiência, que depois podemos entrar nesse tema. Passando pelo governo Fernando Henrique também, e infelizmente também no governo Lula, com reforma da Previdência, agora o Rui Costa falando que é necessário apertar o calcanhar dos servidores, e o governo Bolsonaro nem se fala, né? O governo Bolsonaro foi 4 anos de perseguição ao servidor público, de tragédia, com esse mesmo discurso. Então, falar mal do servidor público é atacar o direito da população aos serviços públicos. E essa situação da independência, né, H? O servidor público concursado, né? Isso é diferente de até um terceirizado, né, para os seus movimentos, e para ter a hora de chegar para o seu chefe e dizer: não, isso eu não vou fazer porque é ilegal. É muito importante essa ideia do servidor concursado, H? Com certeza, o fato do servidor ser concursado dá a ele o direito e a segurança de reagir a arbitrariedades no seu serviço, né? Então, o servidor, quando ele é concursado, ele tem garantias e ele pode exercer de fato a sua função sem ser pressionado, sem ser perseguido, sem ser, digamos assim, desqualificado no seu trabalho. Porque o que inclusive já aconteceu no governo Bolsonaro, que um servidor público concursado deu uma advertência porque ele estava fazendo uma coisa totalmente errada, pescando num lugar que era proibido. IBAMA, né? Exato. E se o cara que estava lá fiscalizando fosse um terceirizado, bastava uma carteirada, bastava uma gorjeta e o cara ia deixar passar. E o servidor não se submete a esse tipo de coisa. Ele faz o seu trabalho como tem que ser feito, doa quem doer. Ele está aqui para prestar o serviço, para proteger os serviços públicos que a comunidade, que a população precisa. E aí, eu queria levantar isso para o Danilo, é muito importante, que tem a ver com estabilidade, né? Queria só resgatar um pouquinho da história, que no golpe de 64, na iniciativa privada, tinha estabilidade depois da pessoa trabalhar 10 anos, 9, 10 anos, né? Adquirir estabilidade. Ou seja, a pessoa não poderia ser demitida sem justa causa. Isso é perdido com o golpe militar e é meio que legitimado, ou seja, a estabilidade como um mal que a pessoa não vai querer trabalhar. Qual a importância da estabilidade, que a H já começou a falar, no serviço público, né? Que tem agora, né? A gente vai no último bloco, vai falar mais da reforma, mas qual a importância? É tão criticada, né? As pessoas dizem: pô, eu não tenho estabilidade, etc, etc. Qual a importância da estabilidade, Danilo? Não, então, Daniel lembrou bem, os trabalhadores tinham esse direito, né? Se criou inclusive um fundo de garantia em contrapartida aos trabalhadores da estabilidade no serviço. Para a gente, isso não significa um privilégio. Pelo contrário, isso que a H reforçou. É uma ferramenta indefesa contra os interesses privados, contra a iniciativa do gestor não ter a discricionariedade para defender algo que é
fora do interesse público. Então é muito importante, por exemplo, na minha função de contador, que tem uma legislação que fala do trâmite para se adquirir um produto para a universidade, isso é muito importante, para não sofrer pressão, para atender os interesses particulares de favorecer A ou B. A ou B. Muito bem. Outra coisa muito importante que a gente... é a régua, né? A régua salarial, né? O Brasil é um dos países que a massa salarial é uma das mais baixas do mundo comparativamente. Então dizem que também os salários dos servidores, né, comparativamente no mundo, aqui se gasta muito, né? No Brasil se gasta muito serviço público e tem pouco resultado. Qual é a realidade desse fenômeno comparando tanto no Brasil, né, com a iniciativa privada, quanto com os outros serviços públicos do mundo? Vocês têm alguma informação a respeito? Não, então, isso é mais uma campanha de propaganda contra os servidores públicos, né? Nós temos uma relação de 1,6% de servidores públicos em relação ao conjunto da população. Então, primeiro, dizer que existem muitos servidores públicos não é verdade. Segundo, comparativamente. Comparativamente. Né? Em relação ao PIB, nós temos que separar um setor que a gente chama de aristocracia do serviço público, que não são a ampla maioria dos servidores, que os salários, inclusive, é muito parecido com a média salarial do conjunto da população. Pegamos os casos na própria universidade, dos técnicos de nível A, de nível B, que são aquelas funções que foram substituídas pelas terceirizações, limpeza, vigilância. Os valores que se gastam pagando a iniciativa privada são o triplo. Os terceirizados. Os terceirizados. Isso não reflete nos salários dos trabalhadores terceirizados. Claro. Para a empresa que vai... Mas se gasta muito mais com os salários terceirizados do que o nível de trabalhador na universidade. Inclusive, o nível A, o ano que vem, provavelmente, o seu vencimento básico fica abaixo do salário mínimo. Vai ter que ter a complementação. Que loucura. E me diz uma coisa, também uma coisa muito importante no serviço público e no que está acontecendo, é que a gente está vendo que tem uma resistência, né? Tem uma resposta, né? E eu já queria começar a preparar para o próximo bloco, qual a resposta que está sendo feita nesse processo de perda salarial? Como é que está acontecendo isso? Bom, a gente vem já, né, há 8 anos sem recomposição salarial, sem nenhum reajuste. Isso defasou demais o poder de compra. Os salários inicial hoje na universidade, até mesmo do C e do D, o inicial chega a um salário e meio, né, um salário mínimo e meio. Então isso é uma defasagem muito grande para a capacidade das pessoas que entram na universidade, né? Na universidade, na realidade hoje, todo servidor que entra na universidade é extremamente preparado, né? Tem um nível de escolaridade bastante alto. Então, teria que ter um salário mais vantajoso para manter esses trabalhadores na universidade, produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, que é essa a função da universidade, né? Uma universidade que produz ciência, que produz tecnologia, ela é o desenvolvimento da região, o desenvolvimento do país, né? E com os salários tão baixos, não consegue reter esses profissionais extremamente capacitados que entram na universidade, que passam aqui pouco tempo porque não tem compensação financeira, não tem condições de se manter com a faixa salarial extremamente baixa para a função que ele está preparado para desenvolver, né? Então, a gente vem trabalhando na perspectiva de melhoria salarial, não só de melhoria salarial, mas a gente quer uma universidade realmente capaz de produzir. E para isso precisa de investimento, né? Não só salários para os servidores, mas investimento para a universidade. Então isso também faz parte da nossa pauta. Está interligado isso, né, Danilo? Investimento, salário, né, no processo, principalmente da universidade pública. Não dá para separar, não, tem aqui salário, tem aqui investimento. Como é que se dá essa relação na universidade aqui, por exemplo? Na a universidade reflete a realidade
do serviço público de conjunto. H tocou num ponto de desligamento dos servidores públicos na universidade. Hoje nós temos a maior taxa de desligamento do serviço público federal. Enquanto os outros cargos têm um vetor de diminuição de saída, na universidade amplia. Isso devido aos baixos salários, que se reflete também nos custos da educação, mas entrando nesse debate sobre, por exemplo, trazendo aqui o debate sobre o arcabouço fiscal, que limita os gastos com despesas primárias. Isso faz com que os salários dos técnicos não consigam tenha recomposição, inclusive não tem, nossa campanha salarial sequer entra em aumento real, e isso está casado com as políticas econômicas que vêm se implementando no país. E por isso nós fazemos o chamado que o governo Lula-Alckmin, para garantir e valorizar a educação de fato, vai ter que primeiro valorizar os técnicos administrativos, recompor o orçamento da universidade para a gente avançar e a universidade ter esse papel importante no desenvolvimento social, no processo de reindustrialização do país tão necessário. Muito bem, estou aqui conversando com o H do Comando de Greve, com o Danilo do Comando de Greve, saber que esse programa foi combinado com o programa de greve para elucidar, né, o papel, a função, a importância do servidor público federal, especialmente do técnico, né, que está nesse movimento paredista, e a gente vai construir no próximo programa saber um pouco sobre essa greve. Já a gente volta logo depois do intervalo aqui no Realidades. Sigam com a gente. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Voltamos ao programa Realidades mais uma vez, hoje com uma grata participação aqui do Comando de Greve, né, do Sintufep, que estamos em greve. A gente está em uma solidariedade às trabalhadoras e os trabalhadores em greve. É muito importante que a gente entenda esse momento. E eu vou começar a conversar aqui com o H, saber, afinal, o pessoal está fazendo greve para quê? Porque o pessoal fica naquele zum, o pessoal não quer trabalhar, né? É greve contra o governo. O que é? Afinal, por que vocês entraram em greve, H? Bom, a greve, ela é o último recurso que a gente tem, né? A gente já vem tentando negociar, tentando fazer uma reestruturação da nossa carreira que está extremamente ultrapassada, está defasada, tanto no reconhecimento dos cargos, na descrição dos cargos, como já foi dito aqui, a gente tem mais de 300 cargos na universidade. E todos esses cargos são fundamentais. Uma grande parte deles foi terceirizado, precarizando o trabalho, né? Com as terceirizadas, gastando muito mais recurso do que contratando o próprio servidor. Então, essa é uma das questões, né? O retorno dos concursos públicos para repor a força de trabalho da universidade, que sejam concursados, que sejam servidores públicos, né? Então, nós temos a pauta principal desse momento é a reestruturação da nossa carreira, que é isso que eu falei, a atualização da nossa carreira, o que vai impactar também em melhorias do nosso salário, né? Queremos também recomposição salarial, que a gente está todo esse tempo sem ter um reajuste real, né? E também a gente está na nossa pauta, no eixo principal, a recomposição do orçamento das universidades, né? Todo mundo conhece as universidades como o centro do saber, produzindo ciência e tudo mais. Só que as pessoas esquecem ou não lembram que para haver essa produção de conhecimento, essa produção de tecnologia, os técnicos são fundamentais. Isso em todos os cargos que a gente
tem dentro da universidade. Todos são fundamentais, cada um na sua área, cada um com a sua contribuição para que aquela pesquisa, para que aquele desenvolvimento aconteça, né? Então a gente quer essa valorização, né? Então o servidor, ele precisa ser valorizado. Então a gente quer não só o salário melhor, a gente quer trabalhar também com qualidade, contribuir de uma forma mais completa com o desenvolvimento da universidade, porque sem os técnicos a universidade não consegue se desenvolver e produzir o produto para qual ele foi feito, que é produzir ciência, produzir conhecimento, né? E a participação do técnico nesse conhecimento, nessa produção, é fundamental, né? Não é só docente e só estudante, né? O elo entre os dois é justamente o técnico, né? O técnico administrativo que possibilita tudo isso, né? Então essa é uma das necessidades que a gente tem. Muito bem. Outra questão que eu queria falar com o Danilo, desde o ano passado o governo está propondo 0%, né? Ele propôs 0% para todas as categorias, inclusive para nós também, os servidores públicos em geral, técnicos, docentes e as outras categorias fora da universidade. Esse 0%, Danilo, tu que trabalha, tem um impacto tremendo no dia da gente, no dia de hoje, mas daqui a 20 anos tem também um impacto, né, para os jovens, né? Ou seja, se você colocar o 1% hoje, ou 2% ou 3%, isso vai ter um rebatimento lá na frente, conforme os aumentos, né? A base passa a ser deteriorada. Por isso que quase sempre a gente nunca consegue pedir aumento salarial, né? É só recomposição, né? E como é que você vê essa questão do 0%? Como é que a categoria vê a questão do oferecimento do 0% hoje, que moveu também um dos elementos centrais, né, da decretação e efetivação da greve dos técnicos e técnicas? Primeiro, eu queria reafirmar e agradecer o espaço que foi garantido aqui para a gente nesse programa. Entrando nesse tema, o conjunto dos técnicos administrativos já acumula de 2017, no governo Temer, que foi o último reajuste salarial após esses 9%, 34% de perdas reais. Então, nós não estamos falando, e há muito tempo não estamos tendo, aumento real do salário. Isso é impactante na vida dos trabalhadores. Então, houve toda uma expectativa de recomposição desses salários que é perceptível a qualquer trabalhador. Então, no ano de 2023, houve um reajuste de 9%, referente ainda à lei orçamentária aprovada no governo Bolsonaro. A de transição, A né? de transição, que o governo pegou já no governo Lula, que foi que garantiu esse 9%, mas sequer garante a recomposição salarial desse processo. Então, foi chamado de salário um reajuste emergencial, também um reajuste dos auxílios, mas isso é impactante na vida dos trabalhadores diante do fato que nós temos os piores salários, essa evasão da universidade dos trabalhadores, deixando a universidade para procurar outros caminhos. Então, há um processo de evasão das universidades, saída de técnicos, por busca de melhores empregos. Isso é visível na universidade, como a H tratou. Nós temos técnicos de nível médio na universidade com doutorado, fruto dessa necessidade que a universidade precisa. Que o papel do técnico também é no auxílio à pesquisa. E esse processo de negociação se iniciou como salário emergencial em 2023. O governo federal falou que só poderia negociar após a aprovação do arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, na verdade, é um limitador para ter aumento de despesas primárias reais, e isso dificulta esse processo de negociação, mesmo a gente sabendo que nós estamos no período que menos se gasta com o serviço público federal, conforme os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agar, muito se diz assim que a extrema-direita, né, vai voltar se tiver greve, que afinal não é momento disso. Como é que vocês do comando de greve avaliam essas falas que vêm
que realmente a gente está passando por um problema muito delicado, né, que é a extrema-direita não está aí para brincadeira, né, a gente percebe a força dela. Mas como é que o Comando de Greve Nacional Local avalia esse dado? Essa é uma questão importante, porque nós ganhamos, né, a eleição, mas ainda não ganhamos o poder. Então, a extrema-direita ela ainda está ativa, né? Esse ovo da serpente foi gestado, eclodiu e está aí, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter realmente é em preservar a democracia. Isso é fundamental. Mas, em contrapartida, a greve ela não é contra um governo específico, né? Porque a gente quer que o governo funcione, a gente quer que o governo faça o que prometeu, o que se propôs a fazer, né? A gente sabe que um governo de coalizão é extremamente delicado, atender a todas as demandas, mas também a gente vê essa narrativa de que se a gente fizer greve, vai derrubar o governo, se a gente fizer greve vai prejudicar, a extrema-direita vai voltar. Não é bem assim, porque a nossa greve, ela está lutando para que o serviço público seja realmente valorizado e seja importante. E a gente reconhece que ele é fundamental para fornecer para a população o que a população precisa, né? Então, e também tem aquela coisa de, digamos assim, sabotar ou demonizar um instrumento do trabalhador, né? Que são coisas diferentes. A gente não é porque a gente apoiou um governo que a gente vai aceitar tudo o que está acontecendo. A gente precisa reagir, a gente precisa ir em busca do que a gente precisa, do que a gente defende, né? O que a gente defendeu desde a campanha. A gente defende a democracia, a gente defende o desenvolvimento do país, só que para isso a gente também precisa ser valorizado, a gente também precisa estar bem para contribuir para essa democracia, para esse desenvolvimento. A pauta da greve tem um elemento do reajuste, né, que é uma recomposição, não é nem aumento, né, para ficar claro, né, mas também tem outros pontos que gostaria que vocês pudessem falar. Uma é a revogação das medidas que o governo Bolsonaro colocou para os movimentos sociais, né? Desde a questão da transferência, desde a questão de como fazer greve. Quais são as outras pautas, né? O revogaço, né? Gostaria que você falasse dessas outras pautas, que não é só o reajuste, que a H já começou falando, né? De outras pautas, como, por exemplo, do aumento, por exemplo, dos recursos para a universidade, que está sob cortes ultimamente, né? A universidade sofreu novamente mais um corte, né, para ir para o dinheiro das emendas dos parlamentares. Como é que você vê isso, Danilo? Não, primeiro, eu acho que é muito importante entrar nesse tema. Nossa pauta não é só uma greve por reajuste salarial, por recomposição salarial. É por reestruturação da carreira, mas e com o principal elemento, manter os servidores públicos para garantir um serviço público de qualidade tão necessário, principalmente para a população mais pobre. Então, o governo Bolsonaro, como um defensor radical do Estado mínimo, ou seja, recursos públicos para garantir o serviço da dívida, para garantir a política chamada desestatização através do BNDES, foi clara em diminuir os recursos para a universidade. Então, foram diversos cortes, inclusive antes da pandemia teve uma luta nas ruas por estudantes, técnicos administrativos das universidades em defesa do orçamento público. Foi o tsunami da educação? O tsunami da educação, isso, bem lembrado. E isso todo ano teve cortes, chamado cortes contingenciais, e quem foi mais afetado nesses cortes contingenciais para garantir o superávit primário, então buscado pelo governo, que levou esse conjunto de cortes na universidade tão sofrida pelos estudantes, principalmente aqueles que precisavam de assistência estudantil. Uhum. Houve um corte profundo na assistência estudantil. E do revogaço? Quais são as pautas do revogaço que está posto aqui na greve para os servidores públicos federais em geral?
Eu não vou listar todas as medidas do revogaço, e se a quiser entrar nisso, lembra bem, mas foram diversas. Todas práticas antissindicais, práticas que dificultavam a aposentadoria dos trabalhadores, tirando, por exemplo, a questão das perícias médicas dos locais de trabalho para facilitar, levando para o INSS, quando a gente sabe que existe uma dificuldade de se agendar as consultas para fazer a perícia médica. Então, o governo dificultou o direito de greve, colocando corte de ponto imediatamente, uma vez que a greve, como a gente colocou, é uma medida extrema de suspensão do contrato de trabalho, mas é uma ferramenta em defesa dos salários dos servidores para não chegar ao nível que se chegou. E o governo Bolsonaro criou essas medidas. Por isso nós fazemos um chamado para que haja um revogaço, mas também que se avance no direito de greve, que tem que ser regulamentado. Até hoje nós não temos um direito de greve, nós não temos uma database no serviço público, e isso termina fragilizando a nossa organização e a nossa luta. E, Agar, como é que vocês avaliam a força do movimento aqui na UFPE e no Brasil? Qual é a avaliação do comando? Bom, o desenvolvimento da greve, a gente começou como indicativo dia 11, e de lá para cá foi crescendo. Hoje, praticamente todas as universidades do país estão em greve. Algumas mais organizadas, outras começaram alguns dias depois. Aqui na UFPE está assim, uma movimentação surpreendente, né? Porque antes a gente chamava alguns atos e iam poucas pessoas, mas a partir do momento que a gente deflagrou a greve, houve assim um avalanche de pessoas querendo participar, entendendo o movimento, né? E assim, está muito bonito, está muito forte, e a tendência é a gente agregar mais gente, fazer com que as pessoas entendam mais quais os motivos da greve, né? Que é salário, mas não é só salário. Tem muitas outras coisas que a gente precisa unificar, né? Inclusive a questão da assistência estudantil, né? A gente também está na nossa pauta, na recomposição do orçamento da universidade, isso também está incluído. Então, a tendência, o que a gente quer é unificar mesmo, sabe? É trabalhador, estudante e seguir em frente, né? Então, está muito forte no Brasil inteiro. O Comando Nacional foi instalado e estamos na luta, estamos crescendo. E será uma greve, eu acho que, tão forte como a gente não vê já há bastante tempo. Tem essa ideia, né, de que não, greve não, a gente tem que fazer outro tipo de atividade, mas quando dá a greve, né, você está dizendo, né, vem uma avalanche, as pessoas realmente se juntam e começam a pensar a universidade diferente. Eu acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de desenvolver na próxima, se você já podia começar, ou seja, o que a greve potencializa, né, para aqueles que estão fazendo greve? O que mobiliza as pessoas? Que elas chegam, qual é a potência que tem, não só falando do movimento em geral, mas das próprias pessoas, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras que se mobilizam e entram nessa solidariedade da luta da greve, Danilo? Primeiro, além da necessidade real, material, da questão salarial, as pessoas têm vários problemas dentro do serviço público, de ter pouco espaço para dizer o que elas acham de importante que seja feita no serviço público, pouco espaço para contribuir nas decisões. E a greve é um espaço bastante democrático. Nós temos uma democracia, um comando que, desde o diretor do sindicato, aquele pessoa que ainda nem sequer se filiou ao sindicato, inclusive nós chamamos que todos se filiem para garantir esse instrumento de luta forte, tem o mesmo direito de voz e a mesma democracia, a mesma capacidade de contribuir para as pautas, contribuir para os rumos da universidade. Muito bem. Estamos aqui com Danilo, do Comando de Greve, IH, discutindo a greve e mais do que a greve, né? A importância do Serviço Público Federal, a importância do trabalho
que não é só o trabalho de uma categoria, mas de diversas categorias, né, que estão em movimento. Preparando o próximo bloco, que o próximo bloco nós vamos começar a discutir as pautas também locais, as reformas administrativas que estão postas aí para a nossa frente, né, como enfrentar, qual o futuro que a gente vislumbra do Serviço Público Federal e, obviamente, daqueles que trabalham nele. Já voltamos para o próximo bloco do Realidades. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Voltamos aqui com Realidades novamente, um debate hiper importante aqui para a gente da universidade, mas para o povo em geral, que o servidor público em geral e os técnicos e técnicas fazem parte do processo formativo, né? A gente sempre diz, olha, até a merendeira na escola lá, né, de fundamental, até a merendeira faz parte do processo de formação. Imagina dentro da universidade, né, a importância de todos que trabalham aqui, inclusive daqueles que também são invisibilizados, que são os terceirizados, né? Como era importante, né, a participação ainda mais ativa se fossem servidores públicos federais, né, que a gente foi perdendo. Dentro disso a gente tem uma cruz, eu queria que vocês começassem a falar, não sei para quem eu vou passar a pelota, que é a cruz na cabeça da gente, servidor público, que é a tal da reforma administrativa. Por que vem essa reforma administrativa? Todo mundo não, né? Mas os grandes dizem que é para melhorar o serviço público. Afinal, a reforma administrativa que vem, que volta, o que ela ajuda ou atrapalha o serviço público? Danilo. Então, a justificativa é preciso separar a justificativa para uma reforma administrativa e quais os interesses que estão por trás de uma reforma administrativa. Os serviços públicos, desde o início do programa, estamos falando que está em permanente ataque. E não é uma política apenas de um governo. É uma política neoliberal que se estende mundo afora, principalmente através de parcerias públicos-privadas que privatiza e repassa para a iniciativa privada a administração dos serviços públicos. Então isso avança, passando a administração de hospitais, construção, na educação mesmo processo. E a reforma administrativa tenta dialogar nesse sentido. Então, tentar mapear, a reforma administrativa tenta mapear os serviços para, na verdade, que isso haja possibilidade de ser entregue à iniciativa privada, como acontece em várias funções. Como nós dissemos aqui, é muito mais caro para o ente público. Nesse sentido, o governo e o que vem se discutindo de geral é que é necessário ter um padrão sobre o serviço público. E o Daniel entrou num tema muito importante. Por exemplo, nós técnicos administrativos somos técnicos administrativos em educação. Por exemplo, o contador, que é o meu cargo, ele pode ter uma participação na extensão, na pesquisa. O técnico administrativo em educação ele foi pensado com essa participação. É impossível se pensar um hospital-escola sem a participação dos técnicos administrativos, do técnico de enfermagem, para garantir um serviço de saúde em alta complexidade, que é referência. O papel do técnico administrativo é fundamental para isso. Então a reforma administrativa, também junto a ela o arcabouço fiscal, veio primeiro para aumentar o peso da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos e segundo, continuar esse caminho de reduzir a participação dos gastos com o pessoal nas receitas correntes do governo, que hoje chega a 21% o gasto, o menor gasto que se tem na história do país. Então é necessário
uma campanha de valorização dos servidores e dinheiro tem. Então, dentro disso aí que Danilo está falando, você falou, tem uma questão importante, né, do técnico, da técnica na educação aqui na universidade, que é a sua participação, né? Eu acho que parece que tem a reforma administrativa também reduz o poder de decisão, né, daqueles que trabalham. Como é que você vê a questão da democracia na universidade? A gente teve um ataque agora, né, à paridade, né, que foi a tentativa de uma série de interventores da universidade com o governo Bolsonaro, reitores, né? Qual a importância, principalmente de uma categoria que historicamente é massacrada, tanto salarialmente quanto no seu espaço, da democracia dentro das universidades, Agar? Pois é, essa é uma dificuldade, né? E se gerou toda uma falta de democracia, quase que uma espécie de ditadura em algumas coisas, com a posse de interventores, né? Que descaracteriza a função da universidade, porque a universidade, se a gente pensar ela como um todo, ela é o berço da democracia, porque tudo aqui acontece, tudo aqui se desenvolve, tudo aqui se faz e se discute, para daqui se produzir coisas, se produzir pensamento, né? E com essa falta de democracia, a coisa ficou muito robotizada. As pessoas vêm aqui, o estudante vem aqui só para ser treinado e não para pensar. Então, a falta dessa democracia leva a essa robotização. As pessoas vêm aqui só fazer seu cursinho, terminou seu curso, foi embora e não pensou. Não vê a universidade como realmente um mundo, porque a universidade é um mundo. Então, aqui você tem a chance, a possibilidade de ver a amplitude da vida, do mundo, da sociedade. Então, sem a democracia, a gente fica realmente preso aqui. Então, é importante que todos participem, né? Essa paridade aí é extremamente importante para que todos possam contribuir e criar uma democracia mais forte, né? Porque uma democracia capenga, ela só tem nome democracia, ela não é uma democracia. Então, para ter de fato uma democracia, precisaria haver participação de todos os, digamos assim, todos os atores desse cenário, né? Então, é fundamental e a gente precisa realmente levar essa paridade para todo mundo, para que estudantes, docentes e técnicos contribuam para essa democracia mais forte, né? Essa paridade, para o ouvinte, né, é a ideia de existir 3 segmentos consolidados, que é o segmento dos estudantes, né, os segmentos técnicos e técnicas, né, e o segmento dos professores e professoras, né, que tenham o mesmo par, né, que sejam pares, um terço, que é uma luta antiga do movimento, não começou ontem, né, tem mais de 50 anos essa luta, né, e que houve um grande atraso, meio que um debate, né, do poder dentro da universidade muito concentrado, né, em pequenos grupos, em professores e professoras, né, para começar, e ainda em pequenos grupos de professores. Então, acho que esse é um elemento que uma greve favorece a esse debate. Mas eu queria pensar também no futuro, né, no processo de futuro. A gente teve uma reforma da Previdência, né, que tem um impacto, que é a existência do FUNPRESP, por exemplo, que é que você tem um braço no processo de aposentadoria pública no privado, de uma lógica privada, né? Como é que vocês veem como concursados e o pessoal que está chegando o problema da aposentadoria? Danilo. Então, na nossa carreira, na nossa categoria, tem diversos regimes. Tem uns trabalhadores que vai se aposentar com salário integral, tem outros, na reforma de 2003, no governo Lula, tirou essa integralidade dos salários e nós recebemos apenas 80% da média. E a reforma da Previdência, que se falha a memória foi no governo Dilma, que se criou o FUNPRESP. Para nós isso é uma tragédia, porque pega o dinheiro do servidor público, contribui, e é uma das maiores contribuições, que é acima das contribuições do INSS, para alimentar um fundo de investimentos regido pela iniciativa privada, que, por exemplo, se a gente entra numa escolha
de títulos da Americana levaria a um processo de jogar na mão do mercado financeiro a decisão do direito da aposentadoria. Então, o FUNPRESP foi algo ruim, porque se limita a nossas contribuições, uma parte ir para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores. A outra coisa que aconteceu, que essas são as duas citadas, né? Já tinha começado com o Fernando Henrique, foi a do Bolsonaro, né? Que ele aumenta, né, o tempo de contribuição, né? E aumenta a idade. Que impactos isso tem? Porque a gente sempre pensa no nosso, né? Como é que eu vou estar na minha aposentadoria? Mas isso tem um impacto médio e futuro, né? Qual é o impacto dessas reformas e também da última reforma feita por Bolsonaro, Agar? Bom, o fruto dessa reforma vai ser, assim, praticamente a extinção do aposentado. Porque quanto mais tempo trabalha, aí vai levar o tempo de contribuição, de idade. O aposentado, ele não vai nem chegar a se aposentar, porque ele nunca vai conseguir completar esse quociente que eles querem de idade e contribuição. Vai chegar 100, como é que um servidor consegue trabalhar além dos 70, 75 anos, né? Então, a tendência é que não existam mais aposentados, porque ninguém vai conseguir chegar a aposentar. Então, isso é grave, isso é sério, porque as pessoas produzem, contribuem durante toda a sua vida e não conseguem desfrutar desse trabalho ao longo do tempo, quando chega a sua velhice, né? Quando chega o momento de usufruir do que ele produziu, do que ele criou, e não vai conseguir, porque essas medidas acabam com tudo, né? É a extinção mesmo, é querer que o servidor ele morra e não se aposente, né? Essa é a ideia que a gente percebe, que a gente sente que vai acontecer. Tem um monte de servidores da universidade que já poderiam se aposentar e também não conseguem, porque o salário da aposentadoria dele vai ser tão baixo que ele não vai conseguir nem comprar os remédios. Então ele fica se arrastando, fica trabalhando, forçando, abrindo mão de qualidade de vida, de aproveitar o resto dos anos, né, depois de ter trabalhado tanto, de ter produzido tanto para o Estado, né, porque a gente, servidor público, a gente produz para o Estado, que tem que fornecer o serviço público para a população. Então, isso é, assim, muito, muito, muito ruim. E a gente fica sem muita perspectiva, principalmente para os que entraram recentemente, né? Porque quem entrou nos últimos anos está assim, sem essa perspectiva. Então, eles querem melhorar o salário para passar mais tempo ganhando um salário melhor, porque eles sabem que não vão ter essa aposentadoria garantida e que vai conseguir se manter nesse momento, né? Um momento difícil em que as pessoas são idosas, precisam de muito mais assistência, não vão ter como, né? O Estado não fornece essa assistência, né? Porque com essa reforma é o desmonte da prestação do serviço público para quem mais precisa, né? Que eles querem reformar tudo, reduzir a ação do Estado e cada um que se vire, cada um que faça, sobreviva como achar melhor ou como conseguir, né? Isso é um erro, isso é prejudicial para a população, porque é obrigação do Estado fornecer condições de vida para a sua população. Dentro de suas características, o serviço público a população precisa desse serviço público. E não tem outro jeito de conseguir, ainda mais quando aposenta. Que aí quem vai dar? Como é que ele vai conseguir fornecer um plano de saúde para ele? Ele não vai ter a saúde, então vai ter que recorrer à saúde pública. Então, se há essa reforma administrativa que diminui tudo, joga tudo para a iniciativa privada, como é que ele vai ter essa assistência quando ele precisar, né? E esse tema da reforma da Previdência, por isso que o conjunto dos movimentos sociais exige que o governo Lula-Alckmin revogue essa reforma previdenciária, porque ela impede, na prática, o direito a aposentar. Nós temos diversos cargos na universidade. Então, imagina um profissional que passe essa jornada de 40, 50 anos no serviço público. Nós estamos já vendo casos, principalmente pela corrosão salarial, gente estendendo a aposentadoria sem condições de estar trabalhando no serviço público. E dentro disso me chama muito a atenção e está acontecendo uma série de adoecimentos, né? Agar, qualidade de vida, adoecimento, como é que está a situação? O servidor, ele vive sob pressão, né? Ultimamente, de pressão e desvalorização.
Então, isso acarreta realmente questões emocionais, questões até mesmo que se refletem no físico, e a saúde mental do servidor está indo assim, está desaparecendo, né? O servidor hoje em dia, você encontra uma quantidade enorme de servidores que têm uma qualidade de vida ruim, um estado de saúde mental ruim devido a toda essa pressão, toda essa situação em que ele não vê perspectiva, ele não vê futuro, porque a cada ano, a cada período de governo vem uma pancada maior e ele vai perdendo mais direitos, né? Então isso angustia o servidor, né? O trabalhador em geral, né? Então a qualidade de vida está muito ruim para todo trabalhador e servidor também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que servidor não é trabalhador, mas todos nós somos trabalhadores, né? E passamos pelas mesmas pressões de qualquer outro trabalhador. A diferença se o patrão é o governo ou se o patrão é uma pessoa não faz muita diferença nesse desenvolvimento da qualidade de vida, da pressão que a gente sente da sociedade, do trabalho. Aí tem que lidar com N problemas e você não tem um apoio para tentar, digamos assim, sobreviver àquilo ali, àquela pressão. Então leva muito servidor a sofrimento mesmo na saúde mental. Então a gente já está, né? Essa é uma situação forte, né? Inclusive as pessoas percebem que para melhorar isso não é perdendo direitos, né? Não é perdendo estabilidade, é ampliando estabilidade, aumentando direitos, aumentando as condições, aumentando a democracia. Então a gente vai terminar esse programa, tenho o prazer de receber aqui o comando de greve local, ouvindo vocês quais são as palavras que, ao mesmo tempo, com todas as dificuldades, um movimento que chama todo mundo para participar, que discute, que democratiza, é um alento, é um sopro, né, na tentativa de melhoria e na própria ação da Constituição. E aí, palavra com vocês aí para fazer a convocatória final. Não sei quem começa aí, Danilo, aproveitando que esse programa vai ao ar, né, na rádio universitária, mas também fica nas redes sociais, Instagram, Spotify e outras tantas, né, para vocês multiplicarem e divulgarem as pautas e a construção do movimento. Danilo, as considerações finais. Primeiro eu queria agradecer de coração o espaço cedido aqui para conversarmos com a população da realidade dos técnicos administrativos na universidade e chamar também o conjunto da comunidade acadêmica, estudantes, professores, a se somarem a essa luta em defesa da educação pública de qualidade nas universidades. Somos responsáveis por mais de 90% da produção científica no nosso país, é fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Sem a universidade as coisas não avançam. E por isso é muito importante que os técnicos abracem essa luta, entrem no comando de greve, participem nas nossas assembleias semanais para, de fato, arrancar a vitória. É muito importante a nossa pauta para garantir uma universidade de qualidade. E agradecer o espaço. Obrigado, Danilo. Agar, suas considerações? Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui colocando a nossa situação atual, a nossa greve, as nossas pautas, né, as necessidades da universidade e convidar todos os servidores a se somarem à nossa luta. Temos reunião no comando todos os dias e aproveitar, né, e convidar os docentes a se somarem à nossa luta, porque queremos uma universidade melhor. Eu acho que todos que compõem a comunidade universitária querem uma universidade melhor, uma universidade gratuita, pública e de qualidade, né? Então, aguardamos todos vocês se somando nessa luta. Muito bem, encerramos aqui mais um programa Realidades discutindo a greve dos técnicos administrativos e educacionais das universidades públicas brasileiras. Quem estava aqui comigo foi Danilo e Agar, do Comando de Greve, na produção Zé, Luana e Rafael. Estamos chamando vocês para verem também nosso programa, ouvirem o nosso programa no Instagram, Spotify e todas as outras redes. Um abraço e até o próximo programa. Quem falou aqui com vocês foi Daniel Rodrigues, professor do Centro de Educação, também do grupo da produção do Realidades. Um abração bem grande. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste.
UFPE.